Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Você gosta do Brino? Conhece o Brino? Gosta do Ben Mendes? Pois é, essa semana rolou uma treta e não tem outro nome para colocar nisso não. Foi gritaria e confusão entre o Ben Mendes e o Brino. Até esse momento eu não tive nenhuma resposta, né? Eu não vi nenhuma resposta do Brino. Então, tudo que eu vou colocar aqui hoje é a respeito da minha visão sobre todo esse assunto. Será que foi somente uma questão de dinheiro realmente, como tudo aparenta ser? Pois é, eu te digo que não. Tem muito mais do que só o financeiro em toda essa história. Quer saber o que eu penso? Fica aqui comigo que eu te garanto que o final vai te surpreender. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Mari, você está no nosso canal de React, onde a gente fala sobre tudo o que não nos perguntaram. Pois é, gente. E essa semana, o que aconteceu foi que o Ben Mendes abriu um vídeo falando que ele estaria sendo explorado pelo Brino. Pois é. O termo que ele usa na thumb do vídeo dele é neo-escravagista ou parasita. E faz uma série de alusões, às quais eu desde já acredito que ele perdeu um pouco a mão, quando ele fala a respeito do Brino. Brino, para quem não conhece, acho que um dos maiores reactors que a gente tem aqui dentro da plataforma. O cara é muito grande, muito amado por muita gente. O Ben Mendes é um repórter, ele é jornalista, ele é advogado e ele faz a Ronda do Consumidor, que é um programa, uma espécie de jornalzinho ali, onde ele vai atrás dos direitos dos consumidores, tal qual o mesmo formato lá do Celso Russomano, no programa do Celso Russomano. Para falar um pouquinho a respeito de toda essa loucura, eu separei esse vídeo aqui do Ben Mendes. Que reage, eu tô falando do Brino. É dele que eu tô falando, não tem problema de falar nome. Aí eu, então é você, muito obrigado. Eu fui simpático, queria que eu fosse grosso? Não, tá. Depois, ele pegou o meu WhatsApp, a gente começou a conversar, e eu buscando entender, eu falei, não, claro. Ele queria que a gente gravasse em São Paulo. Vem aqui em São Paulo pra gente gravar um conteúdo junto, o pessoal vai amar. Eu falei assim, não, claro, tudo bem. Eu fui simpático, sempre simpático, até o dia que eu descobri, toda semana ele botava um vídeo da Honda pra reagir, ou seja, já não era mais um react aleatório, era um produto rentável. E aí eu descobri que ele pagava 50% do faturamento com aquele vídeo, ele pagava para as outras produtoras menos para a Ronda do Consumidor. E aí vem um... Bom, ele não pagava para as outras produtoras, porque o que dá a entender aqui, quando a gente ouve esse comentário do Ben Mendes, é que o Brino tá pagando para todo mundo e botando no tudo bem. E não é exatamente isso que acontece. O que o Brino fala é que o Brino fez uma reunião, teve uma reunião onde ele fez um acordo, então, com a produtora do Pesadelo na Cozinha, que a gente sabe que é um programa de TV, atualmente passa na Band, não é isso? Isso, atualmente está passando na Band, aos domingos à noite, e aos quais ele paga, então, pro Pesadelo na Cozinha, 50% de tudo o que ele recebe de AdSense no YouTube. Esse acordo foi firmado e o Brino passou a pagar a partir desse acordo. Daí para frente, ele não pagou ao Pesadelo da Cozinha o que aconteceu lá atrás, né? O que ele já tinha reagido. E aí a proposta que ele fez ao Ben Mendes, nesse exato momento, é que ele poderia retirar os vídeos do Ben Mendes do ar, se o Ben assim quisesse, porém que ele achava que isso não fosse ser muito interessante para nenhum dos dois, visto que também é interessante para o Ben Mendes os reacts que ele faz. Coisa essa que o Ben Mendes não acredita. O Ben afirma que como quando o Brino começou ali a fazer esses reacts do canal dele, ele já tinha mais de 1,5 milhão de inscritos, e o canal dele já tinha uma certa relevância e disso ninguém vai questionar, que então o fato do Brino tá fazendo esses reacts não soma muito não. Que ele acredita que o que ele tá tendo é prejuízo. O que ele tem é problema. Bando
desonestos, sabe? De acéfalos, gente que nunca pegou numa enxada na vida, nunca lavou um prato, pra falar, o bem deveria agradecer. Cara, onde que vocês estão? É pra lá que eu tenho que falar, né? Isso mesmo. Onde que vocês estão? Todo trabalho deve ser remunerado. Justo, é justo, ele tem de remunerar, dar o mesmo tratamento que dá às outras pessoas. Só que vocês são tão desonestos e tão pilantras que vocês estão ainda achando que eu deveria agradecer. Onde que vocês amarraram o burro de vocês? Sei bem, onde a gente amarrou o burro da gente, eu não sou capaz de te dizer, né? Visto que a nível de sabedoria você tá à frente de todo mundo. Mas o que eu sei te dizer é que, assim, existe uma certa lógica naquilo que o Brino propôs. O Brino propôs, os advogados, né, a assessoria jurídica do Brino, por sinal, me pareceu muito fraca nesse rolê inteiro, propôs, então, ao Ben Mendes que o Brino pagasse 25% dos direitos, né, 25% ali de tudo que fosse AdSense, e que os outros 25% viria através dessa divulgação, né, já que o Brino tem mais de 3 milhões de seguidores, que ele tem mais do que o dobro do que o Ben tem. E aí isso feriu de morte o Ben Mendes, ele não aceitou a proposta, pelo contrário, ele fala que quem deveria ficar com 25% nesse acordo é o Brino. É um pouco desrespeitoso, sabe, ao meu ver, a maneira que o Ben trata tudo isso, porque o fato de a gente sentar aqui e fazer um react a respeito de um vídeo ou de uma situação, não quer dizer que você é parasita e que você não está fazendo nada. Para fazer um vídeo, ainda que seja sobre algum assunto, isso também te dá um trabalho, você precisa fazer muita pesquisa. A gente sabe que quando esse é o seu trabalho, ainda que você não esteja muito bem, você precisa vir, sentar, fazer a carinha alegre e se dedicar àquilo que você está fazendo. Eu penso nisso e nesse contexto através do Brino. Porque para ele alcançar os números que ele alcança, ele precisa sim ter uma dedicação àquilo que ele se propõe. De onde vocês vieram? Porque vamos lá. Quando o Brino. Desculpa até abordar isso à vontade. Mas quando esse rapaz começou a reagir aos vídeos da Honda, a Honda tinha exatamente. Eu tenho como provar, e foi provado na reportagem. A Honda tinha 1.530.000 inscritos. Isso é canal pequeno? Eu acho que não. Eu creio também. Já é um trabalho consolidado. É um trabalho consolidado. Hoje, na data de hoje, eu vou pedir pro Johnny colocar aqui a data que a gente está gravando o vídeo para vocês poderem mensurar, tá, gente? Então, assim, o Brino retirou todos os vídeos do Ben do ar. A gente já não encontra mais nada, nem a nível de thumb, nem de nada. Já tá tudo guardado, já tá tudo arquivado. Já não tem mais nada ali. É claro que para poder fazer esse vídeo para vocês, eu fui atrás de ver o que muita gente estava falando. E vi um advogado, infelizmente eu não vou me lembrar o nome dele, mas eu vi um advogado falando que sim, que o Ben, ele pode sim receber por causa jurídica, né? Pode receber de um juiz que ele tem direito, sim, a uma porcentagem ou até o valor total sobre essas obras que o Brino reagiu, visto que o Brino usa o vídeo do Ben do início até o fim. Não é muito uma estratégia de quem faz react. Geralmente a gente pega um pedacinho de um pedacinho de outro comentário e vai construindo o próprio material. No caso do Brino, ele usa então os vídeos na íntegra, né? Os vídeos do Ben ele usa na íntegra, atualmente do Celso Russomano, também usa o Pesadelo na Cozinha na íntegra, e essa é uma queixa. Outra coisa muito feia, que eu achei assim, muito chata, é que o Ben, ele fala que ele não tinha ali, que ele não deu nenhuma autorização pro Brino e tal, em nenhum momento. Apesar de que, antes dele vir, assim, totalmente, né, nessa perspectiva toda agressiva, ele tinha umas falas muito amigáveis, muito bons amigos com o Brino. Sempre que a gente via interações dos dois, os dois pareciam muito amigos. E é direito do Ben não querer os vídeos dele lá, não se sentir dessa maneira, tudo é direito dele. Resta saber se realmente ele tá certo naquilo que ele coloca, porque esse mesmo advogado também fala, quando ele fala a respeito dos direitos de uma pessoa e da outra, ele explica que o Brino também pode processar o Ben Mendes. E aí ele pode processar o Ben porque o Ben mostrou
áudios do WhatsApp que o Brino enviou para o Ben numa conversa de amigo, e aí o Ben mostrou esses áudios para todo mundo no vídeo. O que me parece quando eu vejo esses áudios, e eu não coloquei isso aqui, se vocês quiserem, vocês vão no vídeo do Ben ou em alguém mais que reage, que vocês vão encontrar isso, é que o Ben aparentemente liga pro Brino numa conversa de muito amigo, sabe? Numa conversa tranquila, e aí a conversa vira uma outra coisa, ela ganha um outro nível, né? Ele pega essa conversa, é como se você ligasse para um amigo seu, e daí, de repente, o seu amigo usa aquilo que vocês conversaram contra você. Contra você. Tá certo, gente? Ah, mas quem te apresentou então foi o Casemiro. Mentira também, porque quando também tá provado. O pessoal esquece que eu sou advogado trabalha com provas, né? Quando o Casemiro começou a reagir, nós tínhamos 592 mil inscritos. Também não é um canal pequeno, 592 mil inscritos. E a primeira reportagem que o Casemiro reagiu, quando ele reagiu, tinha 1.190.000 visualizações. É engraçado, né, que assim, às vezes a sensação que a gente tem é que o Ben Mendes, ele tem mesmo na cabeça dele que ele não... ninguém ajudou ele em momento nenhum, né? Que é só ele, que ele é foda e que os reacts do Casemiro não surtiram efeito, né, nesse aumento dos inscritos dele, muito menos os do Brino. Eu sou de Minas Gerais, falo para vocês aqui de volta, provavelmente para quem está em outros estados eu devo ter sotaque, meu sotaque deve entregar, eu aqui não vou perceber. É verdade. Porque todo mundo aqui fala que nem eu. O Ben também é de Minas, porém eu não conhecia o Ben. Eu vinha conhecer o Ben Mendes através de um vídeo do Brino. Eu já tinha ouvido falar sobre o Ben Mendes. Mas o contexto em que eu ouvi falar sobre o Ben Mendes é o que eu quero trazer para vocês agora, tá certo? Porém, eu quero fazer um adendo antes de que, assim, o Ben Mendes não vai ser a primeira pessoa a usar esse tipo de argumento e a querer diminuir o trabalho dos outros para sobressair o seu, né? A gente sabe que tem por aí muito youtuber que dá strike em quem faz react, que diz, eu não dei autorização, isso e aquilo, e eu não aceito. E aí, quando você dá strike num canal, é um grande problema, né? Você consegue abalar muito o canal. Porém, problema de quem foi abalado, não é mesmo? É assim que toca a vida. Então, foi legal o que o Casemiro fez? Sim, claro que foi. Ninguém tá falando que não foi. Mas vocês falarem que quem me deu carreira foi Casemiro, quem me deu carreira foi Brino, eu quero que vocês falem qual foi a cachaça que vocês beberam pra gente denunciar isso pra vigilância sanitária, porque tá muito errado. Ainda sobre essa questão jurídica, o Ben, ele fala assim que ele chegou a perder processo e que aí na hora do juiz passar o quanto ele teria que pagar nesse processo, então que o juiz avaliou as visualizações desses outros canais, Sabe que eu não duvido disso? Inclusive, eu acredito que para ele, a partir do momento que ele começou a pensar nisso tudo, ele até gostou de perder esse tipo de processo. Por quê, gente? Porque aí ele gera prova, né? A gente não pode esquecer que o Ben nada mais é do que um advogado. Ele é um ser que lida com provas, como ele acabou de falar aí no vídeo. Agora, quando eu disse para vocês que a primeira vez que eu ouvi falar no nome Ben Mendes não foi pelo Brino, mas conhecer o Ben Mendes foi através do Brino, eu quero falar com vocês quando foi que eu ouvi pela primeira vez esse nome. A primeira vez que eu ouvi o nome Ben Mendes foi em um cenário político de alguém, né, de um youtuber que tem uma ligação forte com a extrema-direita. Eu sei que muita gente não gosta quando a gente vai para esse ensejo da política, mas é impossível não pensar no Ben Mendes também como pessoa política nesse momento. O Ben, ele avisou alguns vídeos aí para trás que, devido a uma grande necessidade de haver pessoas íntegras como ele então estaria se colocando na posição de candidato nas próximas eleições. E ele vai sair candidato a senador por Minas Gerais. Para mim, o Ben Mendes vem candidato a senador no lugar do Cleitinho.
Lembram do Cleitinho, aquele que fez a selfie com a Virgínia? Pois é, me acompanha aqui. O Cleitinho já avisou que ele vem candidato a governador de Minas Gerais. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Vamos lá. O Cleitinho, ele é um cara de quê? De direita. Recentemente, a gente viu aquela pauta lá dos trabalhadores 6x1, que é o pessoal que trabalha 6 dias na semana e tem só uma folga. A deputada que mais se empenhou em toda essa história foi a Érica Hilton, que é uma deputada à esquerda. Pois muito bem. O Cleitinho, ele é um senador que ele tem um perfil, ele tem um viés muito interessante, porque ele é aquele cara que ele vem criando naquela cabeça dele o que eu apelidei por direita trabalhadora. Nesse formato neocristão, cabe perfeitamente o Ben Mendes. A vaga do Senado vai ficar disponível, apesar de que a gente sabe que para a próxima eleição são 2 candidatos a senadores. Mesmo assim, eu acredito que ele vem nessa estrutura. O Ben Mendes, lá dentro da ronda do consumidor, ele criou há pouquíssimo tempo um quadro que se chama Ronda do Trabalhador. Tudo isso tem um viés muito político aos meus olhos. E outra coisa, gente, quando uma pessoa quer se ligar a um grupo, e ainda mais hoje, no país que nós vivemos, que está polarizado, o Ben Mendes, sendo um homem cristão, que diz cidadão de bem, a gente sabe muito bem em qual desses polos ele vai querer se destacar. Porém, esse mesmo polo não se elege sem a sua participação, a participação da gente, que é trabalhador comum. Ben Mendes se coloca como uma pessoa, então, que está a favor do povo, independente se o povo está votando em Lula ou está votando em Bolsonaro. Não é uma verdade, mas é assim que ele se vende. E é assim que ele está inserido politicamente hoje, não é? Nessa perspectiva de quem está a favor de você, e não de quem está a favor de um dos lados desse polo. Por isso, eu também acho que é preciso pensar em um inimigo comum. Estar próximo ao Brino pode não ter sido a melhor das estratégias na cabeça do Cleitinho. Até porque o Brino é uma pessoa próxima, bem próxima do Felipe Neto, que é alguém, por sua vez, próximo ao presidente Lula e, por sua vez, não é interessante para todo esse pessoal da extrema-direita. Quando eu digo que eu acredito que o Ben seja uma pessoa de extrema-direita, eu digo e reafirmo, eu digo porque vocês vão encontrar aí, numa passadinha rápida, falas racistas dele sendo um homem negro. Quando você vai falar o que realmente é verdade, as pessoas estão cansadas e elas não querem te escutar. Por exemplo, teve uma moça, uma moça que ela foi para um programa de televisão da Globo. Ela foi reclamar que ela não estava conseguindo trabalho por causa de racismo. Só que o cabelo dela estava aqui, cara. Entende? Então, assim, será mesmo que ela não estava conseguindo trabalho por racismo? Ou será que ela não estava conseguindo trabalho porque aquele cabelo, que pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas não cabe num ambiente corporativo, aquele cabelo daquele tamanho, seja ele de branco ou de preto? Entende? Cara, eu tenho funcionários que são brancos, assim como eu tenho funcionários que são pretos. Assim, se o funcionário branco chegar com o cabelo desse tamanho aqui, e o funcionário negro também chegar com o cabelo desse aqui, o tratamento vai ser o mesmo. Vocês vão encontrar vídeo onde se fala sobre ele ter processado pessoas por discordar dele. Vocês sabiam que atualmente ele está processando os colegas de turma dele da medicina em R$10 mil? R$10 mil que ele não quer para ele. Ele está processando e quer esse valor para uma instituição, se eu não me engano, para a ABRAC. Mais uma vez, o bom cidadão. Sabiam que ele é uma pessoa transfóbica? E que, inclusive, ele incitou, de alguma maneira, através de uma live, uma grande intolerância religiosa?
Essa história da intolerância religiosa foi assim. Um grupo abriu uma live no TikTok, pessoal de matriz africana, falando a respeito da religião deles. O Ben Mendes entrou nessa live e começou a pedir para subir. Quando ele não foi aceito, ele abriu uma live no canal dele, dizendo o quê? Vou mostrar para você. Isso, eu estou aqui para dizer que eu lutarei para derrubar qualquer perfil que pratique intolerância religiosa, intolerância com a fé cristã. E tem um perfil aqui no TikTok, que é esqueci o nome, Espiritualidade em Família, que esse perfil, inclusive eu vou sair daqui e deixar vocês irem lá, tá? Vocês vão lá para ouvir um pouquinho da conversa deles. É ataque a nós, cristãos, ataque às pessoas que pedem respeito ao cristianismo, é só ataque. Então, assim, se você quer ser um ativista na luta contra a intolerância religiosa, é preciso que você entenda que todas as religiões têm a sua finalidade e que todas as religiões precisam ser respeitadas. Abrir uma live e dizer, eu quero que vocês vão lá, sabe o que aconteceu? A loja dessa moça que vocês viram aí no vídeo, a loja dela sofreu várias ameaças de ser chutada, de quebrarem os seus produtos. Então, isso é o correto, Ben Mendes? Eu te pergunto, será que é assim que você quer se tornar um senador, incitando ódio? Bom, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu quero te agradecer a você que ficou até aqui, te pedir mais uma vez aquilo que eu falo sempre, cuidado para quem você está dando o seu biscoitinho, presta atenção em quem é que você está fazendo crescer nesse YouTube. Às vezes, a gente alimenta achando que é um herói e, na verdade, o herói é só um menino mimado, dono da bola, que não aceita que as vontades dele sejam contrariadas. Para você que chegou até aqui, eu quero te deixar um grande beijo. Quero te agradecer. Quero te dizer, se inscreve nesse canal, manda esse vídeo para alguém, manda para alguém que gosta do Brino, para alguém que gosta do Ben Mendes, para alguém que não gosta de nenhum dos dois. Manda para alguém esse vídeo, pode ser? Coloca aqui o seu comentário também. Gostou desse vídeo? Acha que eu preciso voltar aqui e falar mais um pouco sobre as coisas que eu descobri por aí? Se você achar que sim, coloca aqui para mim. Tá bom? Com toda certeza, eu quero avisar ao meu advogado, Tarley, que ele pode começar a ficar com as orelhas em pé, porque quem não gosta de ser contrariado, gosta de brigar com os outros, não é mesmo? Um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus, respeitem a religião dos outros, tá certo? Tchau, gente!